torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o jogo, né? O clássico que o Vasco tem contra o Flamengo no Maracanã nesse domingo, né? O Flamengo é o mandante desse jogo e tem informações de jogadores aí que pode reforçar o Vasco da Gama, né? E a gente vai falar muito sobre esses jogadores. Vamos falar aqui também, né, do Atlético Mineiro, que cobra uma dívida do Vasco da Gama. O Galo cobra 5 milhões de reais pela contratação que o Vasco fez, né, do Paulo Henrique. O Paulo Henrique veio por empréstimo de 1 ano. Após o empréstimo, o Vasco ativou a opção de compra e comprou o Paulo Henrique aí por 5 milhões de reais. A gente vai falar muito sobre essa situação aí, né? O Vasco alega que já pagou uma parte de um valor. A gente vai falar muito sobre esse assunto. E a gente vai trazer algumas informações também aleatórias. Peça aquela força, cara, dá aquele likezão. Fortalece nosso trabalho. Sinto que tem muitos vascaínos que vêm aqui no canal, assiste o vídeo e, assim, não se inscreve no canal, né? Não dá aquele like, dá aquela força aí, pô. Fortalece o nosso trabalho. Compartilha esse vídeo para chegar para outros vascaínos aí, né? Para aumentar o nosso alcance e nosso trabalho também ser reconhecido, né? E nosso canal crescer consequentemente. Para você que acha aí que like é dinheiro, isso, aquilo, outro, não é, cara. É para o YouTube divulgar o nosso vídeo, né? E chegar para mais pessoas, né? Para enganjar o canal. E você é muito importante, contribuindo aqui com o nosso trabalho. Então ajuda aí, dá essa força. Você, meu amigo aí vascaíno, também tem muitas vascaínas aí que me assistem. Quando eu falo salve torcedor vascaíno, falando aí com todos aí, né? Tanto homens vascaínos e mulheres no geral. Então, vamos começar o vídeo sem mais enrolação. Vamos começar o vídeo logo com a informação aleatória, né? Porque a MP estuda punir o Vasco da Gama aí por cerca de 2 semanas, né? O Vasco da Gama não. A torcida Força Jovem, essa aqui mesmo, que eu tô usando a camisa aqui. Já participei muito aí da torcida Força Jovem, ia muito com os moleques aí pro jogo. E a galera é super gente boa, né? A galera aí responsa aqui de Jacarepaguá. Mandar um abraço aí para todos aí da Força Jovem do Vasco da Gama, 10ª família. E de vez em quando quando dá, a gente vai lá, toma um gelo, vê um jogo. Mas ultimamente aí o trabalho é muito puxado, muito cansativo. Eu não tô nem conseguindo ir direto aí para São Januário. Esse ano só fui uma vez. Então, para vocês verem aí como que tá aí na minha situação. Muito trabalho, sem tempo para quase nada. Ainda venho aqui postar os vídeos para vocês no meu tempo vago. E o restante do tempo eu tenho que aproveitar com a família, né? E é isso. Então a MP puniu a Força Jovem do Vasco da Gama por conta da invasão aí que teve, né? Segundo a MP, teve uma invasão da torcida do Vasco no setor de visitante no estádio do Botafogo, lá no estádio do Newton Santos. E também tem informação aí que pode sair punição também, não sei por causa de quê, para a torcida também do Botafogo. E, cara, já vou logo aqui dar minha opinião rapidamente, pra gente não perder tempo com esse assunto. Vocês viram, né, que a jovem matou covardemente o torcedor do Vasco lá em Oswaldo Cruz. Os caras não deram aí na briga, né? Covardemente atiraram, né? Porque viram que a torcida do Vasco estava em maior número. Tenho quase certeza disso que eu tô falando. E atiraram ali para conter o avanço da Força Jovem do Vasco. E morreu um torcedor, né? Deixou 4 filhos aí, covardia. E um torcedor foi baleado, né? E a MP puniu a jovem aí por 2 anos aí sem poder ir para os estádios. Então, provavelmente
Provavelmente não, a Jovem não vai entrar no jogo entre Flamengo e Vasco, que vai acontecer no Maracanã com o mano do Flamengo. E essa medida aí que estão tomando aí para punir a Força Jovem, que a Força Jovem não fez nada, cara. Fez nada, mas estão arrumando aí desculpas, né? Estão perseguindo a Força Jovem e não querem que a Força Jovem vá ao jogo nesse domingo contra o Flamengo, né? Porque a arquibancada do Vasco vai ficar raiz. E já estão arrumando aí picuinha para punir a Força Jovem do Vasco, para não poder entrar nesse jogo, nesse clássico aí contra o Flamengo, né? É lamentável a perseguição aí que fazem com a Força Jovem do Vasco. Lá em 2013, os caras do Atlético Paranaense veio batendo ali em Povão, agredindo ali um monte de torcedores ali de bem do Vasco da Gama, né? Se não fosse a Força Jovem ali naquela ocasião ali, muitos torcedores poderiam ter perdido até a vida. A Força Jovem foi lá defender e ficou punida aí por anos. E agora que voltou, cara, é lamentável. Já estão perseguindo de novo, sendo que todo mundo sabe que 80%, 90% da torcida jovem do Flamengo é marginais aí, cara. É cara que planta no movimento, isso, aquilo, outro, só que não tem nada a ver com isso. Cada um faz o que quiser, se o cara é marginal, se o cara é do movimento, se o cara é polícia, isso, aquilo, outro, tem nada a ver com a vida de ninguém. Mas eu tenho certeza que a maioria aí dos torcedores que são componentes, né, da torcida jovem aí, 90%, 80%, é marginal, cara, é marginal aí. Os caras aí que vivem só pra brigar ali, pra fazer merda, quando não é em bate-bola de carnaval, é na torcida jovem. E também não quero aqui também passar pano pra Força Jovem, tem muitos também componentes, né, que também são da parada também, e faz parte da torcida, negócio de bate-bola também, de carnaval, mistura uma coisa com a outra ali, enfim. Só para também aqui trazer nessa informação aí, que mais uma vez aí a Força Jovem do Vasco sendo perseguida, sofreram uma covardia lá, inclusive um membro baleado, o outro faleceu, deixou aí 4 filhos aí, né, uma família, um drama gigantesco da mulher do rapaz aí, cara, meus sentimentos aí. E acontece isso, pô, a nossa torcida não faz nada, os caras fizeram covardia com a torcida do Vasco, e o que acontece? Perseguição aí, inventando que torcedores aí forçaram para invadir ali o setor de visitantes do estádio Newton Santos, né, cara, lamentável aí, mais uma vez, perseguição aí com a Força Jovem. Enfim, vamos passar aqui agora para a informação do PH, né? Porque segundo a fonte aí do podcast Cruz Maltino, o Atlético Mineiro cobrou 5 milhões de reais pro Vasco da Gama, isso mesmo, cara. 5 milhões de reais em relação à contratação do PH, que veio por empréstimo de 1 ano, depois o Vasco ativou a opção de compra e pagou aí, segundo o podcast Cruz Maltino, uma parcela de 1.200.000 reais. E o Atlético fala que não pagou nada, né, que o Vasco ainda deve 5 milhões. E se vocês pararem para raciocinar, ainda tem aí mais de 10 milhões aí que o Vasco deve do Jair. Cara, muito dinheiro que o Vasco deve ao Atlético Mineiro. E lá na recuperação judicial, né, essa dívida vai ser lançada lá, já tá lá, né? Tem uma matéria também aí da ESPN, onde fala que o Vasco deve 12 milhões e pouco aí, né? Ou 13 milhões, em relação às contratações do Jair e do Paulo Henrique. Enfim, a fonte podcast Cruz Maltino informou aí que o Vasco pagou 1.200.000. Só estou trazendo aqui a informação, não tem como eu afirmar nada, né? Até porque eu não faço parte da diretoria do Vasco, eu não sei o que está sendo pago, o que deixa de ser pago, mas essa fonte informou aí que o Vasco pagou a primeira parcela e, no caso, em 2024 tinha que pagar o restante das parcelas aí do PH, mas acabou que a crise financeira no Vasco fez com que as parcelas atrasassem, né? E com isso, de lá para cá o Vasco não pagou nada, lançou na recuperação judicial, na RJ,
que muitos torcedores já sabem, né, o que tem ciência, o Vasco está na recuperação judicial e muitos credores, cara, mais de 100 credores aí, tá nessa recuperação judicial e o Atlético Mineiro é um deles, né, o Internacional também, enfim, não vou ficar aqui falando o tanto de gente aí que o nosso Vasco da Gama deve, né, essa diretoria, as anteriores aí, fizeram aí um monte de cagada, né, não pagaram ninguém de lá para cá, enfim, trouxe a informação, né, deixei minha opinião, não tem como afirmar se pagou, deixou de pagar, eu sei que o Vasco deve muito para o Atlético Mineiro e essa é a minha opinião, se deve, tem que pagar, certo, torcedor? Então, vamos passar aqui pro mais importante do vídeo, né, cara, o jogo, o clássico, importantíssimo que o Vasco da Gama tem contra o Flamengo, um jogo aí que é de vida ou morte pro Vasco. Vasco perdendo aí, dependendo de resultado, Vitória e Juventude ganhando, o Vasco pode entrar no Z4. É a informação que Thiago Mendes vem treinando, vem fazendo a transição. E a possibilidade é grande dele treinar hoje, treinar na sexta e no sábado, né? E no caso, ser relacionado para essa partida, a relação só sai no domingo, né? 3 horas aí antes do jogo. Então, não tem nada certo. Tietê e Lucas Piton é certo de não jogarem, é desfalque do Vasco para essa partida contra o Flamengo. Hugo Moura vai jogar, né? Lucas Freitas, suspenso, é desfalque. Então, todas essas informações a gente traz aqui para vocês ficarem cientes. E a tendência é que mesmo com o Cuesta aí, né, o Hugo Moura possa começar jogando, né? Até porque o Carlos Cuesta entrou no segundo tempo contra o Ceará, mas o Diniz aí tem uma confiança no Hugo Moura. E dependendo aí, a zaga pode ser Robert Renan e Hugo Moura. Eu torço para que o técnico Fernando Diniz, ou melhor, Pardal Diniz, escale o Cuesta junto com o Robert Renan. Essa é a minha opinião. O Leandrinho também não vai participar dessa partida, poderia ser aí uma opção, né? Já que o Diniz certamente vai ir com o Puma improvisado. Meu Deus do céu, cara. Imagina aí, né? Arrascaeta, os caras ali vão brincar com o Puma. Tomara que não, né, meu irmão? E enfim, a tendência é que o Puma compõe ali a linha defensiva do Vasco, né, junto com o Robert Renan, ou Cuesta ou Hugo Moura. Cuesta ou Hugo Moura, e o Paulo Henrique vai jogar. Caso o Hugo Moura não for escalado como zagueiro, ele vai ser escalado como volante. É certo o Hugo Moura jogar. É um dos jogadores aí de confiança do técnico Fernando Diniz, né? Hugo Moura. Junto com o Barros ali, né? Fazendo a cabeça de área do Vasco da Gama, né? Cara, eu iria com os dois ali, de volantão. Deixava o Hugo Moura como primeiro volante e o Barros como destruidor, até por ser um jovem, né, que tem mais vigor ali, tem um tempo de bola mais rápido que o Hugo Moura. O Barros tem um desarme absurdo, consegue aí desarmar ali em fração ali de segundos ali, né, cara? Sempre chegando no momento certo, né, na dividida, sempre ganhando ali todas as divididas, né, e também ali a segunda bola, né, quando sobra ali. O moleque joga muita bola, tem um passe legal também, interessante. É um moleque que vai continuar evoluindo muito no Vasco da Gama, isso eu tenho fé. Eu iria com o Barros ali como um destruidor e deixava o Hugo Moura como primeiro volante. 2 volantes para esse jogo, cara. É o que vai pedir. Espero que o Diniz não faça merda, cara. E lá na frente, Nuno Moreira, Verrete e Ryan, cara. Vocês podem me falar que eu tô errado, isso, aquilo, outro. Que vai ser um erro escalar o Verrete, cara, mas é clássico. O Verrete tem um espírito
um espírito guerreiro, cara, muito grande. O cara ali influencia o time todo, né? Pilha o time, sem contar a liderança. Só que é o seguinte, cara, chegou o segundo tempo ali, deu 15 minutos de segundo tempo, tira o Verratti, irmão. Tira o Verratti. Na criação, Felipe Coutinho, né, cara? Não tem nem como esquecer, né? É o nosso criador de jogadas ali. É o cérebro desse time, né? O homem da criação do meio de campo do Vasco da Gama. Toda a bola passa pelo pé do Coutinho, né? Que tá em seu melhor momento no Vasco da Gama, né? Em sua melhor fase. E à disposição no banco vai ter aí Carlos Andrés Gomes, que também é uma opção, né? Até mesmo para ser titular, caso o Verratti não seja escalado, aí o Ryan poderia fazer a função de centroavante e o Carlos Andrés Gomes fazer a ponta direita, que é a posição de ofício do Carlos Andrés Gomes. Ele também faz outras posições, né? Faz a ponta esquerda. Enfim, teremos também opções no banco, né? Como o Garré, teremos aí o DVD, Lucas Oliveira. Caso o Cuesta não jogar, né? Se ficar no banco, vai ser opção também. Mas acredito que ele vai ser titular, a não ser que o Diniz venha fazer merda, né? A gente não pode duvidar aí do pardalzismo, né, do Diniz. Vamos ter também Vitor Luiz, aquele jogador que não fede nem cheira, né? Eu acho até que seria até viável, cara, escalar o Vitor Luiz aí, porque o Puma improvisado aí fica muito torto. O lado esquerdo do Vasco da Gama, né? Porque o Puma joga pelo lado direito, né? E é acostumado a utilizar a perna direita. Ele não tem perna esquerda, cara. A perna esquerda dele é morta. E enfim, esse vai ser o time do Vasco da Gama, né? E essas opções aí no banco. Vamos ter aí um jogo, né, muito difícil. O time do Flamengo aí vem completo. Inclusive o Flamengo joga hoje, né, pela Libertadores da América. Espero que o time lá da Argentina dê trabalho aí para eles aí, né? Para eles se cansar, né? E se eles decidirem aí esse jogo, né, hoje contra o Estudiantes, né, se eu não me engano, eles vão vir com tudo, um time aí super titular contra o Vasco. E isso é um ponto negativo, né? Então espero que o Estudiante aí dê um pouco de trabalho, né? Dê pelo menos aí trabalho pros caras aí em mais um jogo, né? Porque se eles conseguirem decidir nesse primeiro jogo, no segundo jogo aí os caras vão cagar, né? E vão entrar com o time titular no domingo. Então é uma situação que tem que ficar torcendo mesmo, irmão. Torcer aí os caras se fuderem hoje para acontecer alguma coisa aí nesse jogo aí, que o Estudiante dê trabalho aí, que os caras deem a vida, né? Nesse jogo aí contra a mulambada aí, porque o bagulho vai ser doido, meu irmão. Domingo vai ser guerra. E, cara, é foda. Mas Flamengo é guerra dentro e fora, meu irmão. Do estádio, não tem jeito. Também venho aqui repudiar, né, qualquer ato aí de violência. Mas quem já foi de organizada sabe, né, que é semelhante a facções, né? Porque tem muita gente que leva a sério. Um cara apanha em um jogo, no outro ele quer vingar, isso, aquilo, outro. Há muitos anos aí que eu não vou nem para jogos com a torcida organizada. Hoje em dia eu vou com a minha família. Meu foco é trabalho, minha vida pessoal. Postar vídeo aqui no canal também, né? Mas enfim, cada um faz o que quer da sua vida, né? E é isso. É um jogo dificílimo. E torcer aí para os Estudiantes aí. Desejar também boa sorte aí, né, para os argentinos aí, o Estudiantes. Espero aí que consiga fazer um ótimo jogo aí, né? Que dificulte a vida deles. E que domingo ele já vem aí cabisbaixo, né? Cansado,
desgastado pra gente ir pra cima deles, né? Com a torcida Força Jovem apoiando, com a torcida do Vasco da Gama apoiando, né? Maracanã meio a meio. Acredito que a torcida do Vasco vai comparecer em peso. E é isso. Vamos pra cima deles aí, né? E saindo mais informações em relação aí a jogadores, a gente vai trazer aqui, né? Thiago Mendes, outros jogadores aí que tem chance de voltar, né? Mas a chance é quase mínima, né? Piton, Tietê. Sem contar que tem um Cocão também, né? O Cocão vai ficar no banco. Depois da lambança que ele fez, eu até esqueci o nome dele. O Diniz não vai ser nem maluco de escalar ele como volante, né? Nesse jogo aí contra o Flamengo. Barros e Hugo Moura na cabeça. Vamos aguardar aí para ver o que o Diniz vai fazer, né? Espero que na lista de relacionados aí, pelo menos, Thiago Mendes apareça, né? Na lista de relacionados, que já vai ser interessante, né? Já vai ser bom. Espero também que o Thiago Mendes esteja mais focado, né? Porque tem informações aí que ele não tá gostando, né? Da pouca minutagem. Até a mulher dele fez uma postagem reclamando sobre isso. Então, vamos aguardar, né? Tamo junto aí, fiquem com Deus aí. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final aí. Saudação vascaína.